porque Deus foi bom conosco. E nessa noite, o papai já está olhando o relógio ali e está pensando, o que essa menina vai falar? Mas ele já sabe que a gente combinou, né, pai? Então, para ele não ser pego de surpresa, né? Então, nós iniciamos aqui, quero muito agradecer o grupo Cais Jacarandá. Vocês são uma bênção, o louvor de vocês está fluindo nesse lugar. E tenho certeza que está no nosso coração fazendo grande diferença também. E dentro dessa pequena reflexão que eu gostaria de iniciar, depois nós estaremos convidando 2 pessoas para estar falando. Claro que gostaríamos que todos pudessem falar, mas pelo tempo, né? Então a gente vai estar iniciando agora com uma reflexão. Eu queria trazer isso para vocês porque quando a gente fala sobre aquele painel, o que vem à mente de vocês? Viagem. Hã? Viagem. O quê? E o que tem ali? O trem! Tem um trem. Bagagem. Então, a estação de um trem. Na realidade, quando nós queríamos adquirir aquele item, ele estava bem clarinho. Então, era visível que mostrava que era uma estação. E aí nós tivemos a surpresa quando nós vimos, né, que não ficou tão nítido. Mas valeu a proposta, muita gente se empenhou para que hoje aquele painel estivesse ali. Então, é uma forma muito carinhosa. E nós queremos trazer exatamente sobre isso. 97 anos de papai. Nasceu em 24/8/1928. Então, é uma bênção. E ainda dirige esse rapaz. Tem a carteira de motorista validada, né, papai? Tá lá. E aí, eu queria fazer essa reflexão com vocês inicial. E a proposta de todo esse momento vai ser sobre, né, essa ideia. Nossa história, nós trazemos malas, bilhetes, placas de estação, dizendo a indicação, né? E cada parada tem uma proposta, tem um porquê, e assim é a nossa vida. E é muito interessante quando nós pensamos sobre isso, lá em Salmos 37, verso 22, que diz assim: o Senhor firma os passos do homem e no seu caminho se compraz. É isso que a gente quer refletir nessa noite. A bênção de Deus sobre a vida, as decisões que o homem toma quando ele tem um caminho a seguir. E aí é muito interessante, por que nós falamos sobre o trilho? Porque o papai, ele veio de uma história de abrir estradas, colocar trilhos para que os vagões pudessem fazer o caminho dele. Então, nada mais interessante do que nós pensarmos a vida, o trajeto, mas fazendo uma grande reflexão que mais posterior uma pessoa vai estar trazendo. E aí, um breve histórico sobre o papai, né? Ele fala algo muito interessante. Trabalhei 35 anos sem o quê, papai? Sem tirar o testado nem perder ninguém. E a viagem que você fez, que você gostou muito, que você fala sempre dela? A viajava muito, pegava o tempo pela traseira e andava pela estrada. E a estrada. Então, assim, ele veio da área rural, acolhido, querido, cuidado por pessoas maravilhosas. Cresceu meio que misturado, irmãos e tios, né? Uma grande família, uma família muito querida, né? Que a estenda é muito grande. E um dia, eu queria muito falar
ele já tinha casado e já tinha um filho, né, papai? Tinha a Ruth já. E aí um dia ele estava trabalhando com plantação de café. E nessa plantação de café, ele terminou, ele era meeiro, e ele foi apresentar um serviço, a produção feita. Mas naquela época teve muito problema. E a maioria estava com o quê, pai? Estava com bronca. E aí ele chegou para a pessoa e falou assim, olha, tá aqui, a minha parte é essa, a sua parte é essa, eu não vou ficar mais. E aí a pessoa falou assim, não, fica, continua trabalhando aqui. Ele falou assim, não, é hora de eu ir para outro lugar. E foi ali que uma porta se fechou para uma outra porta se abrir. E aí papai, né, eu não vou citar nomes porque são muitas pessoas, mas muitos queridos, né, abençoaram a vida dele. E aí ele entrou numa empresa. E ali ele começou a trabalhar nessa empresa como alguém realmente que, né, mamãe ficava em casa cuidando da filha e papai ia, passava dia, semana, trabalhando na estrada, abrindo estrada, ferro. Vitória Minas. E ali ele veio, tomou essa decisão, construiu uma caminhada dentro de uma estrada muito interessante, criou os filhos, fez uma linda árvore frondosa. E da vida dele, muitas pessoas foram e são abençoadas por essa sombra que esse homem de bem, honrado, faz para a nossa vida. Né, papai? Então, eu queria agora que nós fizéssemos uma oração, agradecendo pela sua vida, agradecendo por 97 anos, um homem que teme ao Senhor, um homem que tem buscado viver uma vida que, quando os médicos perguntam, conversam com ele e falam, qual é o segredo? E ele diz assim, viver bem com todo mundo, sorrir. E um dos segredos dele, mas ele também tem um segredo, gente, tomar café, depois do almoço e depois da janta. Então, por isso, sabe, que tem essa questão. E come muito doce. É um formiguinho, né, papai? Então, nós queremos agora fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida dele. Depois nós vamos ouvir uma música pelo Michel. E é uma música que representa muito tudo isso que a gente está falando. O cuidado de Deus na vida do papai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvar porque hoje nós podemos estar reunidos agradecendo ao Senhor pela idade que o papai está chegando. E nós queremos te apresentar, ó Deus, a vida dele, a sua saúde. Senhor, nós queremos apresentar o seu coração e queremos te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem concedido à vida dele, por todos os livramentos e cuidados que o Senhor tem e nós sabemos que continuará tendo. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra diz que o homem que teme o Senhor, esse tem um coração alegre. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque o teu filho tem um coração sábio, porque ele teme ao Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Sinto tua alegria me fazendo companhia nos fracassos do sucesso.
mas contigo do meu lado nada pode me parar. Amém. Com Cristo ao meu lado, nada pode me parar. E aí nós vamos agora ouvir uma palavra pelo pastor Mauro. Pastor Mauro Penhor. Falei certo, pastor? Sobrenome? Já. Falei certo o sobrenome? Penhor. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Bom, estar aqui hoje é emocionante. 97 anos de idade e a pessoa que é, já foi dito aqui pela irmã Rosana, não há o que dizer, né, acerca do nosso irmão Mário Castro, carinhosamente chamado pela família de filhinho, né? Quando ele chega na igreja, nós anunciamos a chegada do nosso jovem, nosso motorista, porque, como foi dito aqui, é verdade, o ano passado renovou por mais 3 anos a habilitação. E havia dúvida nele se ele deveria ir novamente, e por incentivo, ele foi aprovado com mérito. Como ele disse, 34 anos de serviço, sem faltar um dia e sem um dia de atestado. Difícil, né? Principalmente nos nossos dias. Mas veja, eu, como pastor da igreja Filadélfia em Paulo, é um privilégio nós termos o irmão Mário Castro como membro ali. Estou aqui com o meu antecessor da presidência da igreja, pastor Paulo. Creio que faz coro comigo de que é um privilégio ter o irmão Mário Castro como membro, pessoa assídua, pessoa que está desse jeito, sorridente, amigo, sempre. Se ele souber que um de nós tem um problema de saúde, ele liga para saber como está, ele ora junto, ele canta um louvor junto, e assim reciprocidade. Então é um grande prazer tê-lo conosco ali na igreja. E é uma pessoa que não vou rasgar seda com relação a isso. Mas vejam, foi dito ali sobre o trem. E amanhã, 97 anos de idade. Ali na mesa mesmo, algumas pessoas dizem: será que nós vamos chegar lá? Será que nós vamos chegar lá? E aí está aqui, para pegar receita com ele. Eu depois vou dar uma receitinha também aqui da Bíblia, mas a receita com ele foi dita aqui agora mesmo. Mas eu acho que a irmã Rosane também não falou que pelo menos 3 vezes por dia ele caminha no quintal, mas faz a caminhada dele. E aí isso é muito bom. Mas vejam, há quem diga que a nossa vida é como uma viagem num trem, que ali está. E num determinado momento, ninguém explica, esse trem da vida para numa estação e nós entramos nele. E nesse trem tem 2 pessoas especiais que nos acolhem, que são os nossos pais. E a partir daí, dependente desses pais, nós vamos começar a nossa viagem de vida também, com um rumo que vai depender das nossas escolhas, se nós desembarcamos, se nós ficamos, para qual é o lugar que nós vamos. E aí, tendo em vista esse trem, a viagem vai seguindo, e aí em alguns momentos esse trem ele para numa estação, desce algumas pessoas, sobem outras pessoas. Às vezes nós caminhamos por dentro desse trem, vamos no vagão de outras pessoas e lá conhecemos alguém que vem fazer parte conosco. E aí às vezes nós vamos para um outro vagão e vamos caminhar agora numa família, aguardando, como foi dito aqui, alguém que vai embarcar também, que nós nem sabemos, só planejamos ou projetamos. E assim vai a vida caminhando. Ora entram pessoas, ora saem pessoas, ora para numa estação, uma estação que nós não estávamos esperando, ora uma estação que nós estávamos esperando.
Mas quando nós confiamos e colocamos a nossa viagem nesse trem nas mãos do maquinista mor, naquele que tudo sabe, tudo entende, aquele que tem tudo para nos levar para o melhor caminho, pelo melhor caminho, aí a nossa viagem, apesar dos balanços às vezes do trem, nós permanecemos nele e vamos caminhando para a eternidade. Assim muitas vezes acontece conosco. Às vezes tem estação que tem despedida, e não é fácil. Nós vemos aqueles filmes de guerra em que os militares indo para a guerra despedindo os familiares nas estações de trem ou nos navios, mas a maioria das vezes embarca pessoas em que nós acolhemos e somos acolhidos com muito carinho, e vira uma festa dentro do vagão, como hoje está acontecendo aqui. Hoje o trem está parando numa estação para a gente confraternizar, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Quem conheceu muito o trem, né? Principalmente naquele tempo antigo, né? Não sei, talvez a Maria Fumaça ainda, né? Não sei. Hoje os trens são confortáveis, naquela época não. O pessoal dizia que uma viagem em Vitória, Minas, dependendo do lugar que sentava, chegava lá com o rosto todo brilhando de minério, porque a viagem transportava minério também, e nas curvas o pó do minério vinha e batia em quem estava lá atrás. É isso daí. É isso daí, exatamente isso. E aí, fazendo alusão a essa viagem, o essencial é nós confiarmos no comandante do trem, é nós colocarmos nas mãos dele, é nós fazermos as escolhas certas. E eu quero então ler um texto que é muito conhecido, mas que talvez pouco refletido, analisado. E eu creio que o irmão Mário Castro, para chegar onde está chegando hoje, amanhã, 97 anos, ele viveu e está vivendo esse texto que eu vou ler aqui agora. Salmos 1, primeiro capítulo do livro dos Salmos, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cremos que parte da receita para a longevidade está aqui, e o irmão Mário tem se apropriado dessa receita. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A irmã Rosane falou aqui agora mesmo, que num determinado momento, que talvez ele tenha entendido como um sinal de que era para encerrar a sua viagem e parar, descer naquela estação e embarcar em outro trem, trazendo para a questão profissional, as portas se abriram para ele, e ele conclui 34 anos na mesma empresa, conforme já foi dito. Por quê? Porque a receita está aqui, a receita está nesse livro. Alimentação, atividade física, convivência, sorrir, isso tudo é maravilhosamente bom e faz bem, mas o principal é alimentar-se pela palavra do Senhor e deixar que o condutor seja o Senhor na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Concluindo a leitura, diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Agora, pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Eis a receita para a longevidade. Lógico que nessa caminhada, nessa viagem, nesse trem, pode ser que o Papai do Céu nos chame para interromper numa estação ou outra, mas enquanto Ele permitir, que possamos caminhar conforme Ele deixou na sua palavra. Cremos que esse é um dos motivos do nosso irmão Mário Castro estar chegando aos 97 anos do jeito que está. As pessoas o olham, eu não vou citar quem, e uma pessoa ali fora, na chegada hoje, ele estava em pé na porta, que ele tinha acabado de chegar recepcionando as pessoas, não foi, irmão Mário? Aí teve uma pessoa que falou assim conosco: nosso Deus, mas como ele está durinho. Eu falei: dá um pouquinho. Mas é verdade. Mas é verdade. Na sanidade mental, está aí, ó. A rigidez, do jeito que todos conhecem aqui. Então que Deus seja louvado. Agradecemos a Deus por estar aqui. Digo novamente, me emociono por causa disso. E eu faço questão de falar para as pessoas que nós temos um membro na igreja com 97 agora, lúcido, consciente, dentro daquilo que pode se esperar de alguém. E as pessoas olham mesmo, eu digo, é um privilégio nosso. E é um privilégio de cada um aqui, tê-lo como familiar, tê-lo como amigo. Que Deus abençoe todos. Deus abençoe, irmão Mário. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós louvamos e bendizemos ao nome do Senhor. Sem dúvida, temos que resistir às emoções neste momento, Pai, porque é muito prazeroso, Pai. É um privilégio muito grande que o Senhor nos concede. Muito obrigado por mais esse ano de vida que o Senhor está concedendo ao irmão Mário e a toda esta família reunida, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite a todos mais uma vez. Amém? Tem alguém aqui ainda? Glória a Deus. Todos me conhecem, eu acho que todos. Sou o neto do Sr. Mário. Sempre tenho visto ele minha vida inteira como um exemplo de vida. E o que posso dizer sobre esse dia de hoje? Celebrar com os amigos, com os parentes, com os tios, com os filhos, com o neto, que eu também já sou vô. E isso para mim é um presente de Deus. E vocês que estão aqui hoje, vocês foram escolhidos a dedo. Ali, o meu avô pensou em cada um de vocês e com certeza vocês são especiais para ele. Mas o que eu quero falar sobre essa noite são os pequenos detalhes que a vida nos faz caminhar nos passos de fé. Existe um caminho que todos nós devemos traçar, todos nós traçamos esse caminho. Existe um ponto inicial, como o pastor já falou aqui. Mas o que é interessante nisso tudo é que o homem que teme ao Senhor, ele ouve a voz de Deus. Não sei como ouve, mas ouve. E a minha tia Rosiane, no início aqui, ela falou que na trajetória do meu avô, quando deu ruim lá na colheita, ele tomou uma decisão.
E tem coisas que parecem ruins, mas que, na verdade, é o Senhor nos conduzindo para o melhor dele. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nessa conduta, muitas vezes, que nós temos que, algumas atitudes que nós temos que ser firmes e ter responsabilidade, isso nos faz andar nos caminhos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou então nós nos perdemos. Mas o que é interessante é que eu consigo pegar essa história e trazer uma menção sobre Gênesis 12. Na época que não havia Bíblia, não havia um evangelho que tem hoje. Naquela época existia um homem chamado Abraão. E Deus disse para Abraão, Deus apareceu para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas lembrar a história do meu avô. Só que a palavra diz o seguinte: eu vou te abençoar, todos que te abençoam, vou te amaldiçoar, vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. E farei de ti uma grande nação, um grande povo. Isso é lindo demais. Por quê? Porque naquela época não existia assim uma Bíblia como nós temos hoje. Mas Abraão é chamado como o pai da terra. E através de Abraão, todas as nações da terra foram abençoadas. Então, através de Abraão, as nações foram abençoadas e nós estamos aqui. Um homem começou lá muitos anos atrás. E um homem que teve a Deus, como está escrito em Salmos 1, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Ele reflete na lei do Senhor dia e noite. Isso faz com que ele seja um exemplo. E através dele, a família, os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, eles vão seguindo os passos de fé, olhando para o patriarca. E hoje, o que eu posso dizer? Se tem alguém que a gente pode olhar e observar aqui na terra, presente, é o meu avô Mário. Nós podemos observar, por quê? Porque eu nunca vi um homem com poucas palavras ter tanto respeito pelas pessoas em sua volta. Ele com poucas palavras, e eu não lembro, e aí pode chamar todos os netos aqui, eu não lembro se algum neto foi corrigido de vara pelo meu avô. Não tem. Mas um olhar dele denunciava se a gente estava fazendo o que era certo ou fazendo aquilo que não agradava. Isso é geracional. Porque através do meu avô, os filhos também seguiram a mesma linha. Então eu vejo os meus tios da mesma forma. Da forma que eu vejo o meu avô, eu vejo os meus tios. Homens íntegros. E dessa forma também eu vejo os meus primos. E dessa forma eu vejo o meu filho. Porque todos nós olhamos para uma referência. Isso é independente de fé. Nós, como cristãos, tudo é motivo para exaltar o nome do Senhor. E o reflexo de tudo isso nos faz entrar nesse trem, numa caminhada de fé, consertando algumas coisas no caminho, chorando um pouco também no caminho, nos alegrando também e olhando o que vale a pena. Então eu posso dizer, nós muitas vezes reclamamos de coisas que nem conhecemos e esquecemos de dar graça por estar numa festa, por tomar um bom café.
uma vida cheia de suspiro, de alegria, porque assim meu avô, ele gosta de suspiro também, porque ele gosta de doce, e ele gosta de família. Então, se você está aqui hoje, não é simplesmente porque uma coincidência, mas é porque você faz parte de todos esses que entraram no trem. E essa geração, ela vai ver, a Bíblia diz que a geração dos homens que temem ao Senhor, eles veem os filhos e os filhos dos filhos prosperando. E eu posso dizer uma coisa, na minha família, nessa casa, que eu fui agraciado em poder nascer, todos os filhos do meu avô são prósperos, todos os netos do meu avô são prósperos. Nós não temos falta de nada, e todos nós nos respeitamos. Nós somos uma família em que não há contenda. Cada um respeita o lugar de cada um, as decisões de cada um. E eu tenho certeza que isso foi uma história que meu avô tem ensinado a nós, da forma dele, do jeitinho dele, com poucas palavras. Mas a gente tem um temor. Isso é poderoso. Porque não é por gritaria, não é por imposição, é por postura. Então eu posso dizer uma coisa, assim como Abraão lá no início, ele não tinha muita referência de quem era Deus, porque Deus aparece para Abraão. Eu acredito que no dia que ele tomou a decisão, meu avô tomou a decisão de entregar a última colheita, ele ouvia a voz do Senhor: vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá você será próximo. Eu tenho certeza que talvez ele não tenha ouvido dessa forma, mas a convicção que chegou no coração era uma convicção daquele homem que teme ao Senhor, que está lá no Salmos 1. Então que cada um de nós possa olhar isso como exemplo de vida e experimentar a boa vontade e agradável do Senhor. E a vontade de Deus, e toda vez que nós ouvimos, isso foi vontade de Deus, a vontade de Deus muitas vezes é permissiva, porque Deus não é carrasco, Ele permite. Então a vontade que Deus tem para cada um de nós é permissiva. Isso faz com que todos nós tomamos responsabilidade dos nossos atos. E assim nós veremos também os nossos netos, os nossos bisnetos, quem sabe, tataranetos, nem vou, já pensou? Meu Deus! E toda vez que a gente fala do meu avô, e toda vez que eu tenho oportunidade de falar do meu avô lá na igreja, eu falo assim: meu avô tem 97 anos, agora eu vou falar 97, porque era 96, e ainda dirige. Que isso seja geracional, que isso seja nossa caminhada de fé, porque um dia serão só lembranças, mas o legado foi deixado, e a nossa responsabilidade deixar para as próximas gerações, assim como está escrito em Salmo 78, nós somos responsáveis em deixar o legado para a próxima geração. Amém? Glória a Deus. Agora, uma participação muito especial. O papai vai cantar uma música da escolha dele. E quem souber vai cantar junto. Nesse momento não haverá o acompanhamento, ele vai fluir e a gente vai caminhar junto. Amém?
guardado por um anjo que guarda com amor, anjo poderoso e muito forte, que guarda seja no lugar que for. Anjo poderoso, guardado nos pode destruir. Exército de anjo, com seu não me guarda assim. Se quiser ser guardado, é só Jesus Cristo aceitar. Pela guarda fiel, teu olho, a bênção do não estará. Anjos poderosos, guardado ninguém pode destruir. Exército de anjos, com seu não me guarda assim. O Senhor nessa hora, Deus vai dar se você o aceitar. E logo vai mandar um anjo forte, ao teu lado sempre estará. Anjos poderosos, guardado ninguém pode destruir. Exército de anjos, com seu leão me guarda assim. Amém. Mas tão importante também, agora nós vamos ouvir uma palavra da primogênita. Ai, ai. Ó, não reclama não, tá, gente? Mas esse foi o meu primeiro abraço. Eu fui a primeira a ser abraçada. Aqui, gente, ó, eu não vou deixar de falar algo, né, nessa noite. Quando eu vejo aquele trem, ele me recorda muita coisa. Nós vivemos num trem da vida, realmente, todos nós. Vivemos nele, damos uma senha, um dia nós vamos sair, vamos chegar nessa hora, mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, onde Deus nos preparou para viver o melhor dessa terra, nós vamos viver bem, né? E quando eu me lembro desse trem, eu lembro todas as vezes que papai, era época de férias, e nós estudávamos, e antigamente, férias era mais prolongada, né, do que hoje. Aí nós íamos para a roça, íamos lá para a casa de Moicília e para Virgínia. Era muito bom. Naquela época, aquela chatinha que estava aqui primeiro, o nome dela é Rosiane, ela não estava não, tá? Não estava não. Estávamos nós, os outros. Ela ainda não. Você está pensando que eu esqueci? Você está pensando que eu esqueci, né? Que você tomou o cavalo de mim. Toda vez que chegava tirava férias, aí a mamãe arrumava tudo, arrumava mala, colocava umas meias na gente com sapato que ardia o pé, que era muito chique na época, né? Era de verniz. Íamos nós lá pra roça, era bom, mas era muito bom, né? Quem já morou na roça, quem mora, né, sabe que era maravilhoso. Aí íamos, né? Uma família maravilhosa, um pai abençoado, lutador, uma mãe guerreira, e lá íamos nós. Aí o tempo foi passando e eu fui vendo que nesse trem da vida a gente aprende muito mais. A gente aprende a viver, a ser feliz. Um pai que sabe dar exemplo, um pai que está sempre junto, um homem e uma mulher, né, que teme ao Senhor,
Por causa do meu irmão Rubens, que tá aí, tá? Ele jogou um chinelo fora e eu fui pegar, eu também não era mole. Papai falava assim, ó, não briga, porque filho meu não briga. Se brigar, apanha. E deu que papai ia chegando. E nós estávamos brigando, nós dois. Não era brigando, mas estávamos assim. Eu não pego, eu também não pego. Aí papai chegou e todos os dois apanhou. Apanharam os dois, não teve jeito, tá? Triste é você esperar o outro apanhar para depois você apanhar. Mas ele não era de qualquer não, tá? Era muito difícil. O que dava mais? Pancadinha lá para a gente aprender, graças a Deus aprendemos, né? E nunca fomos de brigar. Mamãe falou a mesma coisa também. Se brigar, se eu estava brigando dentro de casa, eu vou pegar e vou dar uma surra. Mas eu não era mole, aí eu tenho uma irmã chamada Rosil, e ela gostava de deixar tudo nas minhas costas. Aí eu pegava ela, jogava em cima da cama, aí quando a mamãe vinha, a gente saía uma pra lá, outra pra cá. Ninguém brigava. Ninguém ficava aborrecida. Mas ela gostava de puxar meus cabelos. E as pessoas, né? Rogério, também, né? Rosilda, Rubens, Rosiane, Romildo, que hoje já está lá no Papai do Céu, né? Está nos braços do Senhor, voltou para casa do Pai. Então éramos uma família maravilhosa, tá bom? E esse treino traz tudo isso. Recordação de que entramos no treino e já vamos embora. E alguém que está dentro desse treino, sem ser Deus, né? Que Deus é o primeiro, que é um dos nossos pais, que nos orienta como viver a vida. E nós fomos orientados a viver a vida e muito bem vivida. Porque papai sempre foi um excelente pai. Eu nunca levei uma bronca de papai. Nunca. Papai hoje tem 97 anos e eu tenho 72. Eu nunca sei o que é uma briga, uma bronca de papai. Ele nunca brigou. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Ele apenas olhava, a gente sabia que estava certo, que estava errado, mas ele não precisava falar nada e eu nunca apoiei. Essas mãos sempre foram para dar carinho, para dar amor e dar carinho. Te amo demais. Você é a coisa mais importante. Eu sei que todo mundo aí vai dizer a mesma coisa. O meu pai é maravilhoso. Todo mundo vai dizer que o pai é maravilhoso, pai? Mas o meu pai é especial. Meu pai é o pai. Em nome de todos os meus irmãos, e minha irmã caçula, que eu falei que ela não tinha chegado ainda, ela chegou 7 anos depois de você, esse careca ali na frente. 7 anos depois. Mas olha, gente, essa menina, ela não tem tamanho não, tá? Porque eu também sou grande. Mas isso é uma mulher com ele maiúsculo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é aquela pessoa que tudo que é necessário, ela está na frente. E Deus tem nos abençoado. E nos abençoado. A minha nora é uma bênção também. A Rosana, ela está sempre junto. Então, todos meus primos somos uma família privilegiada, abençoada. Amamos você, papai. Amamos de coração. Ô, Ruth, você não falou do cavalo. Não, você
Que momento precioso nós podemos estar aqui e estarmos com essas palavras de agradecimento. Queria registrar aqui nós temos um pastor muito querido, que o papai caminha com ele muitos anos, muitas décadas, né? E que toda semana eles se falam, toda semana eles oram juntos, o papai canta, louvor, né, pai? Pastor? Pastor Jajá. E hoje ele não pode estar aqui, né, por questões de saúde, mas também fica o nosso registro aqui, a vida dele. E nós gostaríamos agora, para a gente estar encerrando, fazer dois momentos. Um momento de chamar os filhos, as noras, os genros, os netos, os bisnetos, tataranetos, todos esses, os filhos dos filhos e os seus companheiros, para a gente reunir aqui e tirar uma foto. E depois nós vamos estar pedindo para o pastor Paulo para ele estar encerrando com uma palavra e com uma oração, porque também é uma pessoa que caminha, né, há bastante tempo com o papai.